Pessoal, hoje a gente vai dar continuidade ao nosso curso de Direitos Humanos e a gente vai tratar especialmente do Sistema de Proteção dos Direitos Humanos. Vamos falar sobre o Sistema Global ou Sistema Universal dos Direitos Humanos. Bom, primeiramente é importante lembrar que até o surgimento da Carta das Nações Unidas e a Declaração Universal dos Direitos Humanos, a gente encontra alguns documentos chamados de antecedentes históricos e que se mostraram relevantes, tendo em vista que abordaram direitos previstos dentre os direitos humanos. Dentre esses antecedentes históricos, o primeiro documento que deve ser lembrado é a Magna Carta, que remonta a 1215. Magna Carta foi um documento escrito na Inglaterra e que determinou restrições na cobrança de tributos por parte do rei, que exercia a monarquia na Inglaterra, o rei João Sem Terra. Bom, após a Magna Carta, um outro documento extremamente relevante para a história dos direitos humanos foi a Petition of Rights, de 1628. A Petition of Rights trouxe a previsão de que alguns atos praticados pelo governante na Inglaterra, ou seja, o monarca, deveria se submeter ao consentimento do parlamento inglês. Avançando nos antecedentes históricos e que devem ser lembrados em razão de trazer relevantes direitos humanos, a gente caminha para o Habeas Corpus Act, que foi datado de 1679, ocasião em que se preveu pela primeira vez o direito e o remédio constitucional de liberdade de locomoção. Ou seja, em 1679, edita-se na Inglaterra o Habeas Corpus Act, que tutela a liberdade de locomoção e coíbe qualquer tipo de constrangimento a esse direito considerado ilegal. Bom, avançando nos antecedentes históricos, a gente chega à Bill of Rights. Bill of Rights. Ela é datada de 1689 e também foi responsável por assegurar a supremacia do parlamento em detrimento dos poderes do executivo, especialmente aí do governante, que era o monarca. Então, um novo documento relevante, porque previu a existência de limitação nos poderes exercidos pelo monarca em detrimento dos súditos. Bom, em 1776, a gente encontra dois documentos relevantes. O primeiro deles é a Declaração de Direitos do Estado de Virgínia. A Declaração de Direitos do Estado de Virgínia previu que todos os homens são, por natureza, igualmente livres e independentes e têm certos direitos inatos, dos quais, quando entram em estado de sociedade, não podem, por qualquer acordo, privar ou despojar seus pósteros, o que são o gozo da vida, da liberdade e com os meios de adquirir e de possuir a propriedade e de buscar e obter felicidade e segurança. Nesse mesmo ano, em 1776, é editada a Declaração de Independência dos Estados Unidos da América. Em 1776, portanto, nos Estados Unidos, é promulgado o ato que reconhece inúmeros direitos humanos, dentre eles a ideia de que o poder emana do povo. Então, a ideia de democracia. Também previu o direito à vida, o direito à liberdade, dentre tantos outros. Bom, em 1789, a gente chega à Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão. Esse documento assumiu particular destaque dentre esses antecedentes históricos, porque trouxe um corpo um pouco mais extenso de direitos, prevendo, por exemplo, o reconhecimento da igualdade, a liberdade inerente ao homem e valorizou de uma forma geral a dignidade humana. Bom, mais adiante, entrando no século XX, a gente chega à Constituição Mexicana, que incorporou a função social da propriedade e também listou inúmeros direitos sociais. Ao lado dela, 2 anos depois, surge a Constituição Alemã, também chamada Constituição de Weimar, W-E-I-M-A-R, responsável também pelos seus dispositivos sobre direitos sociais. Bom, então, durante todo este período, a gente identifica aí textos esparsos ao longo do globo que reconhecem, de alguma maneira, os valores que hoje são considerados na ordem universal como direitos humanos. Então é possível traçar um marco histórico destes textos até a chegada
da Carta das Nações Unidas e também da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que possuem a sua relevância, que será estudada agora na sequência. Então vamos tratar um pouquinho sobre as Nações Unidas. As Nações Unidas, a gente vai se deter à sua organização e a alguns aspectos mais detalhados na próxima aula. Mas hoje é importante, enquanto marco teórico, conhecer um pouquinho dela e entender a sua relevância para esse momento histórico dos direitos humanos. Então, em 1945, os países em conjunto passam a reconhecer a necessidade de discutir a organização internacional. É nesse momento, então, fundado numa necessidade de cooperação internacional, que os países decidem criar a Organização das Nações Unidas, que seria responsável por discutir os problemas internacionais econômicos, sociais e culturais revelados em diversos países. Além disso, nessa ocasião, os países reconhecem a necessidade de promoção universal dos direitos humanos e, por conta disso, criam a Comissão de Direitos Humanos. Então, em 1945, surge a ONU, Organização das Nações Unidas. A ONU foi criada numa conferência geral realizada em São Francisco, ocasião em que foi redigida e aprovada a Carta das Nações Unidas. Essa Carta das Nações Unidas previu a criação de um mecanismo de proteção dos direitos humanos, que seria a Comissão de Direitos Humanos. 2 anos depois, em 1947, a Comissão de Direitos Humanos decide criar o que se chamou de Carta Internacional de Direitos Humanos. Então, um novo marco teórico, 2 anos após a criação das Nações Unidas, surge a Carta Internacional de Direitos Humanos, Bill International of Human Rights. Essa carta seria um documento composto pela Declaração Universal de Direitos Humanos e um pacto que se convencionou chamar Pacto de Direitos Humanos ou Pacto de Nova York. Esse pacto traria o rol dos direitos humanos e também traria a previsão de mecanismos de implementação e de proteção dos direitos humanos. Portanto, essas são as razões pelas quais a Carta das Nações Unidas assume particular relevância para o ordenamento internacional. Então, superado esse introito sobre as Nações Unidas, vamos falar um pouquinho sobre a própria Declaração Universal dos Direitos Humanos. E a primeira coisa que a gente não pode esquecer é que essa Declaração Universal foi promulgada em 1948, na cidade de Paris. Em Paris foi aprovada a Resolução 217 da ONU. E vejam, desde logo, um ponto extremamente relevante que geralmente é cobrado em provas de concursos públicos. Essa resolução, em razão da sua forma, não possui natureza cogente e vinculante, segundo aquela concepção desta formalidade do ato jurídico. Ou seja, tratando-se de uma mera resolução, ela possui força tão somente de recomendação, segundo parte das pessoas que interpretam essa formatação da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Entretanto, no Brasil, de uma forma geral, a doutrina que escreve sobre direitos humanos assegura que, na realidade, existe sim caráter cogente a esta resolução. Os doutrinadores apontam que não há como se extrair o caráter cogente, já que trata-se de norma invariavelmente ratificada pelos Estados-partes e, como tal, ela deve ter a sua força obrigatória e deve se prestar à finalidade de promover e implementar os direitos humanos em todos os países signatários. Bom, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela possui uma relevância em razão de 2 aspectos. Ela, primeiramente, previu de forma clara e prévia quais são os direitos inerentes ao homem. Então, a relevância dessa declaração foi destacar de forma expressa e previamente aceita e validada pelos Estados signatários a existência de um rol de direitos humanos. E a segunda importância é que essa mesma declaração também previu a necessidade de outras normas criarem mecanismos de implementação destes direitos humanos. Então, a própria declaração dispôs sobre a necessidade de haver uma segurança, a segurança dos direitos humanos. Bom,
já foi superada a questão da natureza jurídica, mas é importante anotar por que esse documento, ao lado da Carta das Nações Unidas, se destacou, né? Além de ter analisado, agora há pouco por nós, a diferença entre os antecedentes históricos, o que causou tanta diferença para que esse documento se destacasse entre os demais documentos internacionais que reconheciam direitos humanos? Na realidade, a Declaração Universal se destacou por trazer um extenso rol de direitos e abarcando todas as dimensões evolutivas históricas dos direitos humanos. Ou seja, compõe a Declaração Universal dos Direitos Humanos tanto os direitos civis e políticos como os direitos econômicos, sociais e culturais. Também constou os direitos considerados globais, como, por exemplo, o direito à paz, o direito à justiça. São considerados, como estudado na aula anterior, direitos de terceira dimensão. Bom, diante do que foi dito aqui até agora sobre a declaração, é possível identificar a existência de problemas na declaração. E o primeiro problema, que já foi falado, o maior deles, é realmente a suposta ausência de caráter cogente e vinculante desta declaração. A segunda ponderação efetuada pela doutrina ocorre em razão da ausência de universalidade dos países que compõem a ONU e que fizeram a ratificação desse tratado. Então, ou seja, a doutrina aponta um segundo problema, que é a existência de 8 abstenções dos países que compõem a ONU, dentre eles países vinculados à ordem da antiga União Soviética. O terceiro problema identificado pela doutrina na Declaração Universal dos Direitos Humanos decorre de uma eventual desatualização do texto. Então, a doutrina aponta que o texto deixou de trazer a previsão relacionada à tutela dos povos indígenas, à tutela das minorias, deixou de prever sobre o comércio internacional e também não trouxe nenhum dispositivo relacionado ao endividamento de países subdesenvolvidos. Bom, são esses os pontos que vocês precisam lembrar sobre a Declaração Universal de Direitos Humanos. Então, caminhando no estudo da Carta Internacional de Direitos Humanos, relembrando que é composta pela Declaração Universal de Direitos Humanos, pelo Pacto de Direitos Humanos e pelos mecanismos de implementação, vamos tratar então destes pactos internacionais. Na realidade, a Carta apontou a necessidade de uma convenção que trouxesse o Pacto Internacional de Direitos Humanos. Entretanto, as discussões entre o bloco ocidental e o bloco soviético levou à necessidade de criação de 2 documentos, certo? Então, em que pese a Carta Internacional prevê a necessidade de uma convenção que complementasse a Declaração Universal dos Direitos Humanos, divergências entre os países signatários levaram à edição de 2 documentos distintos. E por que houve a necessidade, então, desta convenção segundo o pacto, segundo a Carta Internacional de Direitos Humanos? Justamente por conta da ausência de caráter vinculativo e obrigatório existente na Declaração Universal. Então, os países reconheceram que, tendo em vista tratar-se de uma recomendação formalmente elaborada por intermédio de uma resolução, seria necessário um segundo documento capaz de dar juridicização para os direitos humanos elencados. Ou seja, segundo nomenclatura cunhada no direito internacional dos direitos humanos, era necessário a juridicização das declarações contidas na Declaração de Direitos Humanos. Sem um outro documento, haveria margem para a ausência de implementação deste rol de direitos elencados. Então é importante conhecer esse conceito, que é a juridicização, mecanismos que permitem a cobrança e o respeito aos direitos humanos. Bom, os pactos que foram promulgados se deram no ano de 1966. Eles entraram em vigor praticamente no mesmo momento. Foram firmados 2 pactos. O primeiro pacto, Pacto de Direitos Civis e Políticos. E o segundo pacto é o Pacto de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. A doutrina aponta, e esse ponto é muito relevante, a divergência existente entre estes pactos e a divergência no que concerne o cumprimento e a efetivação dos direitos humanos. É claro que isso está completamente imbricado com a discussão que houve entre os blocos mundiais e que levou à edição de 2 pactos. Então, por que houve a necessidade de editar 2 pactos? Porque
percebeu-se que alguns países não queriam conferir a mesma obrigatoriedade, o mesmo caráter cogente e auto-aplicável das normas constantes nos direitos civis e políticos aos direitos econômicos, sociais e culturais. Então, o que aconteceu? Como substrato desta discussão, surgiu o Pacto de Direitos Civis e Políticos, que destacou a obrigatoriedade dos Estados implementarem os direitos humanos. Por sua vez, o segundo pacto, Pacto dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, já não previu a mesma obrigatoriedade. Esse segundo pacto, infelizmente, somente trouxe o caráter progressivo da implementação dos direitos sociais, econômicos e culturais. Ou seja, o segundo pacto previu que, mediante esforços próprios e até os limites dos recursos disponíveis por cada Estado, haveria a produção e a implementação adequada desses direitos. Em que pese o perfil aqui retratado desse segundo pacto, a doutrina deixa clara de que, na realidade, esta divergência entre os pactos não pode levar à não observância e à não implementação dos direitos humanos, seja lá qual a natureza desse direito, o que se coaduna com a característica da indivisibilidade e a característica da concorrência tratada por nós na aula anterior, ao falar sobre as características dos direitos humanos. Bom, em relação ainda a essa divergência existente entre os pactos, é possível dizer que o Pacto de Direitos Civis e Políticos, ele traz uma obrigação auto-aplicável, ou seja, de execução imediata pelos países. Em paralelo, o outro pacto, Pacto dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, traz uma obrigação contida em uma norma de eficácia diferida ou programática. Conforme estudado na doutrina de José Afonso da Silva, essa norma, portanto, ela necessitaria de uma segunda regulamentação pelo Estado signatário para que ela pudesse, então, gerar eficácia na órbita interna dos países. Superada essa divergência entre os pactos, vamos tratar de uma forma um pouquinho mais específica cada um deles. Então, o primeiro pacto, Pacto de Direitos Civis e Políticos. 3 pontos devem ser lembrados sobre esse pacto, os 3 principais pontos tratados. Primeiro deles é que o pacto apresenta o princípio da máxima interpretação dos direitos previstos no pacto. O que significa isso? O pacto traz uma previsão de que, em eventual conflito entre as normas internas de um país e as normas de direito internacional, deve favorecer a norma que mais beneficia a vítima. Ou seja, diante de um conflito aparente de normas entre o Pacto de Direitos Civis e Políticos e a legislação presente no determinado país, deve prevalecer a norma que tutela a vítima daquele caso concreto. Então, ele dispõe sobre o princípio da máxima eficácia, a interpretação mais ampla dos tratados em prol da vítima. O segundo ponto que deve ser lembrado e que é tratado no Tratado de Direitos Civis e Políticos é o direito de crise, assim como a proibição de derrogação de alguns direitos humanos. O segundo ponto, direito de crise e inderrogabilidade de alguns direitos humanos. Então, o próprio tratado, ele traz em suas disposições que é possível, em circunstâncias excepcionais, haver uma limitação dos direitos ali contidos. Contudo, também nesse tratado, ele aponta que alguns direitos são inderrogáveis. Alguns direitos são inderrogáveis. Então, em que pese a existência da possibilidade de limitação de alguns direitos humanos, existe um corpo de direitos que é considerado um núcleo intangível ou núcleo inderrogável dos direitos humanos. Isso é muito importante. O que seria esse núcleo inderrogável? Seria um conjunto de direitos que não permitem, em quaisquer circunstâncias, a sua flexibilização. E podemos citar aqui, do corpo que forma esse conjunto de direitos inderrogáveis, a proibição da escravidão e a proibição da tortura. Bom, superada o direito de crise e superado o núcleo inderrogável dos direitos humanos, ambos previstos no Tratado de Direitos Civis e Políticos, vamos falar do terceiro ponto, que são os mecanismos de monitoramento
e de supervisão dos direitos humanos. Então, esse tratado, ele traz também 3 mecanismos de supervisão para a tutela dos direitos humanos. E quais são eles? O primeiro deles é o relatório interestatal, ou seja, relatórios que os estados signatários do pacto devem encaminhar anualmente à Assembleia da ONU, para que ela seja avaliada. Esse relatório, na realidade, ele compõe informações sobre o cumprimento dos direitos elencados no Pacto dos Direitos Civis e Políticos. Então, o primeiro mecanismo de supervisão e controle é exatamente o relatório interestatal. O segundo mecanismo são as comunicações interestatais. As comunicações interestatais é a possibilidade de um dos estados signatários apresentar determinada manifestação no sentido de violação dos direitos humanos em outro estado. Então, por intermédio das comunicações interestatais, há uma fiscalização recíproca entre os países que permite o envio de informações relevantes à Organização das Nações Unidas. E o terceiro mecanismo seria o direito de petição, petições individuais. Esse terceiro mecanismo, entretanto, não constou do texto original do Pacto dos Direitos Civis e Políticos. Na realidade, foi necessária a adoção de um protocolo adicional facultativo que trouxesse a previsão de possibilidade de qualquer pessoa, uma vez vítima de violência aos seus direitos humanos, pudesse interpor uma petição, uma denúncia para a Comissão dos Direitos Humanos, reclamando a intervenção e a tutela sob a égide internacional. Então é muito importante lembrar disso, que somente a partir do protocolo adicional facultativo é que se previu esse terceiro mecanismo de proteção, que é a possibilidade de denúncia individual. E aqui é muito importante registrar que aos países que não assinaram e ratificaram esse protocolo adicional, não é permitida qualquer tipo de denúncia individual que levasse às investigações por parte da Comissão de Direitos Humanos. Bom, o Pacto de Direitos Civis e Políticos trouxe um extenso rol de direitos, muitos deles previstos na Declaração Universal de Direitos Humanos. Dentre eles, trouxe também novos direitos, como, por exemplo, o direito à participação popular. Alguns dos direitos previstos é o direito à autodeterminação dos povos, direito à vida, à liberdade, à igualdade perante a lei, à liberdade de expressão, o direito à segurança pessoal, à proibição da tortura, dos tratamentos cruéis, desumanos e degradantes, à detenção arbitrária, direito ao julgamento justo e o direito de votar. Esse pacto, entretanto, deixou de prever sobre o direito à propriedade e o direito ao asilo político, direitos que constam da Declaração Universal de Direitos Humanos. No Brasil, o pacto somente foi ratificado em 1992, bastante depois da sua edição, que remonta a 1966. E, além disso, o protocolo adicional facultativo, que foi tratado há poucos, não foi ratificado pelo Brasil. Também não foi ratificado pelo Brasil o segundo protocolo adicional. Houve um segundo protocolo adicional com o intuito de complementar o Pacto dos Direitos Civis e Políticos e que previu sobre a proibição da pena de morte nos estados signatários. Então, esse segundo protocolo também não foi ratificado pelo Brasil. Em relação ao primeiro protocolo, lembrando da característica da concorrência dos direitos humanos, é importante anotar que a vítima poderá acionar o sistema regional, o sistema interamericano, conforme será estudado mais adiante, e que dispõe sobre o direito de peticionamento individual. Então, uma saída para a impossibilidade no Brasil de acionamento individual da tutela global é o acionamento direto do sistema regional, porque lá houve previsão, sim, da possibilidade de peticionamento individual. Bom, gente, encerrado aqui o estudo do Pacto de Direitos Civis e Políticos, vamos falar do segundo pacto, que é o Pacto de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Em relação a este aqui, novamente, nós temos como ponto relevante a previsão de interpretação máxima dos direitos previstos no pacto, demonstrando uma prevalência dos direitos humanos internacionais sobre a órbita interna dos países. Então, mais uma vez, também neste pacto, há a previsão de máxima eficácia, a interpretação mais ampla possível dos direitos humanos, em detrimento da legislação interna.
Por intermédio, então, desse conceito, vale-se o instrumento de direito internacional, ele passa a integrar a ordem interna e, inclusive, a prevalecer com o intuito de garantir, favorecer a vítima daquele evento concreto. O segundo ponto relevante do Pacto de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais é o mecanismo, novamente, de supervisão. Só que aqui nós temos um único mecanismo de supervisão. Não temos as comunicações interestatais e não temos o direito de petição individual. O mecanismo que existe para este pacto é o envio de relatórios anuais por parte dos estados. Então, os estados encaminham os relatórios endereçados ao Conselho Econômico e Social. Os países encaminham tão somente o relatório anual, descrevendo como estão sendo implementados de forma progressiva os direitos econômicos, sociais e culturais em seu país. Em razão da fragilidade dos mecanismos de supervisão e controle dos direitos humanos neste pacto, na Conferência Mundial de Viena, em 1993, houve a edição de uma recomendação para a criação de um protocolo adicional facultativo, tal como o protocolo adicional facultativo dos direitos civis e políticos, que trouxesse em sua previsão a possibilidade de acesso e tutela pelo direito de peticionamento individual. Entretanto, esse pacto não foi elaborado. Além disso, também houve recomendação em Viena para que fossem criados mecanismos, índices capazes de medir a evolução da implementação dos direitos econômicos, sociais e culturais em cada país. Então seria um sistema de indicadores sociais que também acabou não sendo levado a efeito. Bom, ainda sobre este pacto, a gente tem que lembrar que ele trouxe relevantes direitos elencados, dentre eles o direito ao trabalho, direito às condições justas, direito à greve, direito à educação, direito à participação na vida cultural, dentre tantos outros. O pacto também ampliou os direitos econômicos e sociais e culturais em cotejo aí com o rol trazido pela Declaração Universal de Direitos Humanos. Bom, eram essas as ideias que a gente tinha para abordar hoje e daqui a pouco a gente vai dar continuidade à aula de hoje.